Bom dia, o meu nome é Adriano Freire e neste vídeo vou apresentar brevemente o 12º capítulo do livro Gestão Moderna, que aborda a competência de controle. Os tópicos cobertos neste capítulo são o controle estratégico, o controle funcional, o controle grupal e individual, a aprendizagem organizacional e, por fim, o anexo centrado na liderança da competência de controle. E este capítulo tem início com um caso muitíssimo interessante sobre a firma tecnológica portuguesa Critical Software, que, entre muitos outros clientes e parceiros, colabora com as agências espaciais norte-americana, europeia, japonesa e chinesa. Na verdade, a Critical Software desenvolve sistemas e serviços de software para aplicações críticas de segurança, missão e negócio, e os seus clientes operam em setores tão diversificados como o aeroespaço, a defesa, as telecomunicações, os serviços financeiros, a energia, etc. E, dada a extrema importância da sua atuação, o controle de gestão da Critical Software tem que ser muito bem desempenhado. Por isso, criou um comitê de auditoria interna para supervisionar a atividade global e monitorizar a gestão de riscos e adotou a metodologia do Balance Scorecard para o controle estratégico. Já ao nível do controle funcional, é usado um ERP, um Enterprise Resource Planning, portanto um sistema integrado de gestão, complementado por um sistema de apoio à decisão desenvolvido pela própria Critical Software. Mas, porventura, a melhor prova da excelência de gestão da empresa é a obtenção de certificações internacionais de ponta no desenvolvimento de software. Portanto, com base em múltiplos indicadores de controle, é possível afirmar que a Critical Software está entre as melhores do mundo. A primeira parte deste capítulo é dedicada ao tema do controle estratégico. Na verdade, através do controle é possível avaliar o desempenho da organização, determinar as eventuais deficiências de gestão a todos os níveis e identificar vias para melhorar a performance futura. E esse é o foco do controle. Melhorar a atuação da empresa. E, se porventura os objetivos inicialmente traçados não tiverem sido alcançados, compete ao controle de gestão colocar várias perguntas pertinentes. Desde logo, será que houve um bom alinhamento com a evolução do meio envolvente? E a visão e a missão estavam bem definidas, eram claras? A estratégia foi bem concebida e a estrutura bem montada? O planeamento foi bem desenvolvido e a implementação bem executada? As respostas a estas questões permitem identificar eventuais falhas em algumas destas áreas e, a partir daí, é possível tomar as medidas corretivas em tempo útil. Portanto, o controle de gestão não constitui apenas o fim de um ciclo. Deve ser também o ponto de partida para a melhoria no ciclo seguinte, por forma a criar cada vez mais valor sustentável. E o controle estratégico de médio prazo assenta tipicamente num conjunto selecionado de indicadores críticos para o desempenho da organização. Por exemplo, os bancos de retalho controlam regularmente o nível de satisfação dos seus clientes, a qualidade do atendimento nos balcões, a adesão às suas aplicações móveis, o número médio dos produtos por cliente, os rácios de custo, o custo de funding e o cost to income, por exemplo, para verificar se as suas orientações estratégicas estão a ser bem implementadas e, se necessário, para tomar medidas corretivas atempadamente. E, dada a sua relevância estratégica, este sistema de controle deve ser bem estruturado para balancear diferentes tipos de indicadores. E, por essa razão, muitas empresas têm vindo a adotar o Balance Scorecard. O Balance Scorecard concilia 4 perspectivas diferentes e complementares num único modelo integrado. A perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, a perspectiva dos processos internos e a perspectiva da aprendizagem e crescimento, mais relacionada com as pessoas da organização. E, sequenciando os múltiplos indicadores usados em cada uma destas perspectivas, é possível construir um mapa estratégico que permite compreender em que medida é que as diferentes perspectivas se vão reforçando até os indicadores de topo da perspectiva financeira serem alcançados. Mas é importante que estes indicadores estejam bem alinhados com os objetivos inicialmente definidos. Como ficou claro no vídeo do capítulo 2, há objetivos de valor sustentável relacionados com as vendas, crescimento, margem, risco e sustentabilidade, e também há objetivos estratégicos associados aos fatores críticos de sucesso de cada negócio. E assim, o controle estratégico centrado nas variáveis críticas para o negócio facilita a identificação das oportunidades de melhoria com mais impacto para o desenvolvimento da atuação futura. Por exemplo, o turismo de negócios inclui um segmento muito atrativo chamado MICE, que é um acrónimo para Meetings, Incentives,
Conventions and Exhibitions, ou seja, reuniões, incentivos, convenções e feiras, que têm uma competição à escala mundial. E graças ao controle estratégico ao longo do tempo, foi possível reconhecer que o desempenho de Portugal e de Lisboa em particular era forte nos fatores de sucesso, imagem, uma vez que o nosso país tem uma imagem agradável, acolhedora, quente, e hospedagem e lazer, com as praias, com os shoppings, com várias diversões, mas que Portugal e Lisboa eram sistematicamente fracos nos fatores de sucesso, qualidade de serviço e organização técnica. Por isso, foram tomadas medidas corretivas, como a criação de firmas especializadas na gestão destes meios, bem como a oferta de formação especificamente para hospedeiras e outros elementos relevantes neste tipo de eventos. Em consequência, Portugal evoluiu da 25ª posição à escala mundial para a 11ª e Lisboa saltou da 23ª para a 6ª posição em termos internacionais. E assim foi também possível transferir para Lisboa a realização da maior feira tecnológica do mundo, a Web Summit, que atrai anualmente cerca de 70.000 participantes e 1.000 startups. A segunda parte deste capítulo é dedicada ao tema complementar do controle funcional, que é mais centrado no curto prazo. De facto, ao apurar regularmente o desempenho dos processos e dos projetos de cada área funcional, é possível detectar eventuais lacunas na execução e tomar medidas corretivas em tempo útil. E, para esse efeito, pode ser usada a metodologia OKR, que significa Objectives and Key Results, portanto, objetivos e resultados-chave, e que se foca em apenas 3 a 5 resultados-chave em cada trimestre, para gerar uma forte dinâmica mensal, ou até quinzenal ou semanal, na execução e correção imediata das atividades. Por isso, a abordagem OKR é frequentemente adotada em conjunto com as metodologias Agile ou Scrum, que também acentuam a flexibilidade e o foco na atuação a curto prazo. Por exemplo, o Departamento de Marketing e Vendas pode definir um objetivo de vendas adicionais de 300 mil euros no próximo trimestre e selecionar 5 resultados-chave a alcançar. 150 mil euros adicionais de vendas em ações promocionais nos principais retalhistas, 100 mil euros no aumento de vendas digitais no site através de novas ações com influencers nas redes sociais, 50 mil euros de aumento na força de vendas em 4 mercados, subida de 3% da notoriedade de marca graças ao reforço da verba para a comunicação e até a realização de uma reunião diária de ponto de situação por videoconferência, envolvendo toda a equipa comercial com a duração de 15 a 30 minutos. Portanto, uma vez clarificados os resultados-chave a alcançar e os objetivos que estes resultados deverão permitir atingir, é mais fácil pôr o foco na atuação semanal, quinzenal, mensal, até, eventualmente, o trimestre chegar ao fim. E para verificar se os objetivos foram de facto alcançados, cada área funcional tem que realizar, todos os meses, o controle orçamental, geralmente com o apoio do Departamento Financeiro. Para compreender bem o eventual desvio dos resultados, importa desagregá-lo em desvio das vendas, que inclui o desvio de quantidade, mix e preço, e desvio nos custos, seja nos custos fixos, seja nos custos variáveis. E o desvio dos custos variáveis pode ser ainda desdobrado no desvio de quantidade, de mix, de eficiência e de custo propriamente dito. Por exemplo, uma empresa que produz e comercializa 3 gamas de produtos, básica, normal e superior, verificou ao fim do primeiro semestre que os resultados tinham superado bastante os objetivos. E sabia que o desempenho na gama normal tinha sido excepcional, mas em relação às gamas básica e superior, não havia uma clareza suficiente para perceber porque é que não havia desvios. E, por essa razão, decidiu apurar todos os desvios de vendas e de custos em todas as gamas de produtos. E assim ficou mais claro onde é que tinham havido algumas falhas e que medidas corretivas é que tinham que passar a ser tomadas. A terceira parte do capítulo é dedicada ao tema do controle grupal e individual. De facto, para compreender melhor o desempenho das diferentes áreas funcionais, importa também controlar a prestação das suas equipas e dos seus colaboradores individuais. Sim, antes de realizar a avaliação de desempenho com o apoio do Departamento de Recursos Humanos, convém começar por clarificar quem é que deve ser responsabilizado pela performance alcançada. E aqui temos várias alternativas. Numa fase inicial, convém que seja o líder ou a líder a ser responsabilizado, uma vez que é ele ou ela que definem quem deve fazer o quê e como. Mas à medida que os colaboradores começam a aprender a desempenhar melhor as suas funções,
já podem começar também a ser responsabilizados. E, eventualmente, quando começam a trabalhar melhor uns com os outros em equipa, pode ser a equipa toda que é responsabilizada pelo desempenho. E numa fase ainda mais avançada, o líder ou a líder e a equipa assumem de uma forma mais difusa a responsabilidade pelo desempenho. Portanto, a atribuição das responsabilidades deve ser sempre dinâmica em função da evolução da própria equipa. E depois de determinar quem deve ser controlado, importa definir como é que o controle deve ser realizado. Para este efeito, convém escolher bem os indicadores de processo, projeto e de resultados a usar na avaliação de desempenho das equipas e dos colaboradores individuais. E, uma vez mais, temos várias alternativas. Desde logo, o controle pode ser mais informal, não recorrendo às métricas de processo, projeto ou de resultados e baseando-se apenas na interação pessoal. É claro que o controle informal é geralmente pouco fiável. Em alternativa, pode ser realizado um controle mais centrado nos indicadores de processo, projeto, onde a preocupação é verificar se as tarefas estão a ser bem desempenhadas. Contudo, por vezes os resultados não são mesmo assim alcançados. Uma abordagem alternativa é o foco exclusivo nos resultados. Porém, aí podemos ter algumas deficiências na gestão dos processos e dos projetos que podem não se revelar de imediato nos resultados, mas que mais à frente poderão ter um impacto negativo. Portanto, a abordagem considerada geralmente mais adequada para as empresas é do controle sistematizado que recorre tanto a indicadores de processo-projeto como de resultados. E mesmo dentro do controle sistematizado é possível introduzir algumas variações. Por exemplo, se estamos a controlar equipas novas ou colaboradores recém-chegados ou atividades novas, então é preferível usar mais indicadores de processo-projeto e menos de resultados. Inversamente, se estamos a controlar o desempenho de colaboradores e equipas já muito experientes e tarefas relativamente rotineiras, é preferível usar mais indicadores de resultados e menos de processo-projeto. Desta forma, é possível conciliar a flexibilidade com a objetividade na realização do controle sistematizado. A quarta parte deste capítulo é dedicada ao tema da aprendizagem organizacional. E há duas abordagens típicas à aprendizagem. A primeira é a aprendizagem circunstancial, onde o controle identifica o problema e se tenta resolvê-lo diretamente. Em alternativa, há a aprendizagem estrutural, em que o controle identifica o problema, mas depois faz uma análise mais aprofundada da razão da ocorrência desta questão para resolver a própria origem do problema e evitar futuras recorrências. Obviamente, a aprendizagem circunstancial proporciona geralmente um quick win, um ganho rápido, mas pode não resolver verdadeiramente os problemas. Já a aprendizagem estrutural requer mais tempo, mais energia, mas o seu impacto beneficia a empresa a médio e longo prazo, porque o problema, em princípio, já não vai ocorrer mais. Por exemplo, a queda de produtividade numa fábrica pode ser resolvida através de uma aprendizagem circunstancial e então faz-se uma afinação rápida de uma máquina ou corrige-se a atuação de um determinado colaborador para, de imediato, poder pôr o sistema a funcionar de novo. Mas a máquina pode voltar a dar problemas ou o colaborador pode não ter compreendido muito bem todas as tarefas a desempenhar. E então é preferível assumir uma aprendizagem estrutural e fazer a manutenção preventiva da máquina, dar uma formação mais cuidada ao colaborador e, porventura, até fazer uma gestão melhor de todo o sistema operacional. E sempre que um gestor ou colaborador se esforça para desempenhar melhor as suas funções, já está a facilitar a aprendizagem organizacional. Mas para existir uma verdadeira partilha desta aprendizagem entre todos, é necessário sistematizar o conhecimento gerado pelos gestores e pelos colaboradores. Começando pela recolha de conhecimentos junto dos elementos mais competentes dentro da empresa ou até fora da empresa. Depois é necessário organizar o conhecimento em boas práticas de processos e projetos. Em seguida, esse conhecimento deve ser disponibilizado à empresa como um todo. E, finalmente, esse conhecimento deve ser aplicado e, obviamente, aperfeiçoado ao longo do tempo para que continue a enriquecer as práticas de gestão da empresa. Por exemplo, a EDP criou uma universidade cooperativa para partilhar o conhecimento gerado interno e externamente. Esta universidade cooperativa tem 5 escolas funcionais, centradas em diferentes áreas do negócio, bem como 2 escolas transversais, sobre temas de interesse mais geral, e já envolveu cerca de 1.500 formadores internos, pessoas qualificadas de diferentes áreas, em cerca de 30.000 ações de formação presencial e digital,
com a participação de cerca de 500 mil colaboradores. Finalmente, o anexo do capítulo é centrado na liderança da competência de controle através da aplicação do MAPA-EGOS. Na realidade, a forma como o controle é exercido pode ser tão ou mais relevante como a sua própria estrutura. E, nesse sentido, os líderes devem avaliar com flexibilidade a atuação das suas equipas, dos seus colaboradores, ajustando-se a cada situação. Porém, com frequência, os líderes não são tão flexíveis como deveriam ser, porque assumem conscientemente o padrão preferencial de controle típico das suas próprias personalidades. Por exemplo, os empreendedores preferem sempre o controle por objetivos, não definindo claramente como é que os colaboradores devem alcançar essas metas. Já os governadores tendem a assumir, sobretudo, o controle por autoridade, porque gostam de ter o controle de tudo, definir tudo com grande rigor e verificar se tudo foi bem feito. Já os operacionais, que não gostam da pressão do controle, só exercem controle por exceção. E os sociais, que também não valorizam muito o controle, por ser algo considerado pouco simpático, preferem fazer um controle mais pela motivação. Naturalmente, nenhuma destas abordagens ao controle é melhor que as outras. Portanto, compete aos líderes assumirem de uma forma flexível a abordagem de controle que se adequa melhor a cada situação. A personalidade também influencia as preferências inconscientes de aprendizagem de cada pessoa. Por exemplo, os empreendedores gostam muito de pesquisar sozinhos para aprenderem mais depressa que os outros e procuram, sobretudo, elementos visuais, gráficos, esquemas, para fazer uma síntese focada. Já os governadores fazem uma pesquisa bastante mais abrangente, consultando diferentes fontes, falando com diferentes pessoas e procuram, sobretudo, factos e de preferência quantitativos. E, no final, fazem uma análise estruturada. Os operacionais que não gostam da pressão do exercício do controle fazem, tipicamente, um controle por exceção. E os sociais, que consideram o controle, tipicamente, uma atividade um pouco fria, preferem interagir com as pessoas, aprender com elas, trocar opiniões e, no fim, criam uma posição mais ou menos consensual. Portanto, se a empresa puder facilitar uma aprendizagem adequada aos seus diferentes gestores e colaboradores, conseguirá também acelerar a melhoria do desempenho individual e conjunto. E para ser bem sucedida, a aprendizagem tem que impactar em ambas as dimensões da empresa, a dimensão formal e a dimensão informal. Na dimensão formal, tem lugar a melhoria das práticas de gestão de topo relacionadas com a estratégia e com a estrutura, bem como com as práticas de gestão funcional, centradas no planeamento, implementação e controle das atividades de investigação e desenvolvimento, operações, marketing e vendas, recursos humanos, finanças e sistemas de informação, entre outros. Mas é na dimensão informal, centrada nas pessoas, que tem verdadeiramente lugar a aprendizagem individual, grupal e organizacional. Portanto, para melhorar as práticas de gestão da empresa, as pessoas têm que aprender a desempenhar melhor as suas funções. E, nesse sentido, convém começar por dinamizar a aprendizagem na dimensão informal, que terá depois impacto na aprendizagem na dimensão formal, na revitalização das práticas de gestão. E, com o suporte do MAPA-EGOS, tem sido possível integrar muito bem as características de personalidade distintas dos diferentes gestores e colaboradores da empresa para aproveitar todo o seu potencial na criação conjunta de mais valor sustentável pela empresa. Muito bem, espero que tenha gostado desta breve apresentação dos temas do 12º e último capítulo do livro Gestão Moderna. Obviamente o capítulo tem muito mais tópicos, muitos exemplos práticos de empresas e gestores, de situações de controlo e de aprendizagem, bem como um exemplo ilustrativo do apuramento de todos os desvios do controle orçamental, com as respectivas fórmulas, e é ainda disponibilizado gratuitamente no site do Strategies Institute um ficheiro Excel com a aplicação de todas as fórmulas ao tal exemplo ilustrativo. Por isso, faço votos para que tenha uma boa leitura e uma boa aplicação prática deste complemento.